Ei, Boa noite. boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Que bom que tem um casal aqui, recebendo o casal hoje, o casal mais charmoso do turismo. Obrigado, cara. Obrigada, Carol. Ai, mais querido, na verdade. Mas e aí, Obrigado, como é que vocês Carol. estão? Tudo bem, as coisas estão começando a se Começando a agitar, né? movimentar, não estamos? Também tô achando. Tô achando bom. Essa semana começou com uma energia diferente. Foi sim. Ai, que bom que vocês estão aqui, vocês dois juntos, né? O Daniel estava viajando ausente a semana passada, mas ele chegou finalmente, então acho que é ideal ele participar, né? Sim, é Nada melhor verdade. como ele. Ô, gente, já está na hora, então eu vou começar apresentando o Daniel e a Karen. A Karen representa a Premium, uma das representações, né, é a Premium Charters, e o Daniel é o sócio da Premium Charters, sabe? Então, Isso. é bom que reunir os dois, porque o Daniel tem muita informação técnica, tem muita informação que a gente não tem a menor ideia, na verdade. E ele é que nos ajuda quando eu levo um questionamento, por exemplo, o cliente está querendo certo tipo de experiência no barco, em algum destino específico, o Daniel é que nos orienta. Ó, esse barco para esse perfil é melhor, esse destino é melhor, porque as águas são mais tranquilas, ele está mais próximo da terra. Então, o Daniel, ele vai nos orientando para que a gente consiga atender o cliente, que todo mundo fique satisfeito, né? Se é um cliente que já tem costume, se não tem costume. Então, assim, eu até tenho um formuláriozinho, gente, que quando me pedem, eu peço para o cliente responder para eu passar para o Daniel. E para a Karen, para os dois, na verdade, mas o Daniel é que Ele que né, vai receber, ele que vai aponta. receber, exatamente. É. Então, hoje, obrigada mais uma vez. A Karen foi a nossa primeira live e a gente falou de dois destinos muito interessantes, mais um especificamente que fez o maior sucesso. Eu te recebi vários retornos a respeito, que foram as Ilhas Virgens Britânicas, que é um destino tradicionalmente bom e conhecido para se navegar, né? Exato. Então, o que aconteceu? Aí eu chamei os dois agora de novo para a gente falar especificamente de destinos e roteiros de navegação no mundo. O que eles acham que vão ser os destinos interessantes, mais interessantes para a gente falar aqui. Então, é isso. A gente, então, hoje vai conversar sobre esse tipo de viagem que eu acho que está em alta, que a procura está sendo maior. Sem dúvida. Né? Depois desse, eu falo que é pandemônio, desse pandemônio. Verdade, Carol. E o que acontece? Você está num barco, você consegue conhecer vários lugares sem ter que sair do seu quarto, sem ter que mudar de hotel. Quer dizer, você está mais seguro ali com sua família, com o seu grupo. Então, é um destino que é perfeito para quem ainda está... Para quem gosta de natureza, quem quer um pouco de isolamento e mais segurança. Então, Daniel, vamos começar. Como é que é o trabalho? Como é que são os... Vamos lá, Carol. Eu acho que a sua introdução foi perfeita. Esse é um produto que vem sendo desmistificado ao passar dos anos, né? Eu acho que é bacana que o cliente brasileiro vem descobrindo, o cliente do latino-americano, de uma forma geral, porque a gente acaba atendendo também em vários países da América Latina. Mas o cliente brasileiro, claro, a gente tem 8.500 quilômetros de costa, né? A gente tem uma cultura de praia fantástica, né? A gente cresce indo para a praia, né? Quem tem a oportunidade, quem gosta, algum dia sonha ir para a praia e passar férias e ficar. Então, a cultura de praia do Brasil e esse contato do mar e com a navegação, porque também o mar pode ser o rio que você tem perto da sua casa, né? Que a gente tem as águas interiores que a gente fala, a gente tem rios, represas, lagos do tamanho de um oceano praticamente, né? Então,
qualquer que seja a sua praia, né? Qualquer que seja o lugar que você navega, que você usa o barco, que você vai passar férias, a gente sempre procura estar em contato com o mar, né? Com a água, com a navegação. Então, naturalmente, esse é um produto que vem sendo descoberto pelo brasileiro, ele vem se permitindo cada vez mais mudar um pouquinho o conceito, e claro, né, com as agências de viagem cada vez mais também antenados a isso, buscando o conhecimento, buscando entender como é que é esse jeito de navegar, né? E eu acho que aí a Kari também pode falar muito feedback que ela escuta nas reuniões que ela faz, nos treinamentos que ela vem ministrando, e vocês também com os conteúdos que vocês vêm trazendo. Eu acompanhei vários conteúdos seus, várias pessoas que você trouxe para fazer nas lives, todo mundo falando de buscar uma forma nova de viajar, todo mundo tentando dar uma pista, né? Tentando ter uma pista do que vai ser depois desse pandemônio, né? Então, e o barco eu acho que está vindo bem ao encontro nisso, né? A gente tem visto um número de solicitações agora melhorando, as pessoas começando, acho que por conta também dessa questão da economia e também, obviamente, essa questão dos países. Alguns países já estão reabrindo na Europa, o Caribe aqui também, como um grande canal de venda para nós, já começa a dar sinalizações, né? As Ilhas Virgens Britânicas, como você disse, os outros destinos, como São Martin, são destinos que são mais queridinhos e buscados pelos brasileiros, também já vem dando sinalizações que vão abrir. Então, o nosso trabalho, Carol, é junto com vocês, sempre tentar fazer essa melhor experiência, essa customização. Eu acho que a palavra aqui é o nu e cru do agente de viagem. Buscar o melhor roteiro, com o melhor tipo de barco. Você rodou 2 barcos, aí você mostrou um barco a motor, agora você mostrou um catamarã. Então, o nosso trabalho aqui é tentar fazer esse casamento perfeito, né? Se você me permite, até quando você fala de desmistificar, um dos grandes desafios da empresa, que a Premium Charters nada mais é do que uma consultoria de viagens náuticas. Tudo que seja marítimo e navegável, né, pode ser idealizado como uma viagem. E quando a gente fala em termos de desmistificar, é que esse produto também náutico, por várias empresas, e foi muito dedicado a uma classe de velejadores, né? Uma classe de pessoas que estavam muito em contato com o mar e não necessariamente um turista que entende que através da navegação ele vai chegar em lugares que ele não chegaria, né? Que ele vai otimizar o tempo dele, que ele, ao longo do trajeto, ele vai desfrutar de uma paisagem diferente ao longo dessa viagem, ele vai desfrutar do serviço a bordo, né? Então ele vai estar com um drink, porque também tem toda a questão do lifestyle a bordo do barco, né? Então ele vai desfrutar de um drink, vendo paisagens diferentes, ou vai dormir simplesmente, tomar sol, para até ele chegar num lugar desejado, né? E essa construção da viagem, de você sempre estar alcançando lugares novos, né? E tendo o barco como esse elemento para te levar, faz com que a viagem seja entendida hoje por qualquer turista como algo diferente e algo que realmente potencializa a viagem. Porque como que você vai fazer, sei lá, a Croácia completa, ou uma Grécia completa, as próprias Ilhas Virgens Britânicas, se você não der a oportunidade de ao menos um dia, 2 dias, você estar a bordo de um barco. Né? Também tem essa questão. O que o pessoal... Eu tenho 2 tipos de clientes, tá? Um que já tem costume de velejar. Então, eles já chegam para mim assim, Carol, ó, eu gosto de... Eu acho que o veleiro funciona muito bem. Esse pessoal, assim, especificamente, que eu estou me lembrando agora, que já me pediu e já me solicitou alguns roteiros. Itália, eles gostam muito da Itália, mas a Itália, as marinas são... Então, eles pedem de um casco... Eles vão me pedindo. Pode ser de um casco só. Aí eles já entendem e querem saber de itinerários diferenciados, porque eles já conhecem o de mais normal. E tem o que nunca navegou, mas tem medo, por exemplo, de balançar muito. Tem medo do espaço interno, de não ser confortável, do serviço e tal. Como que a gente apresenta isso, então,
para esses dois perfis. Primeiro, o roteiro nós vamos falar depois de roteiros, Isso. né? Uhum. Mas, por exemplo, desse medo que às vezes o cliente tem Tá. com isso. Ó, o cliente que já conhece, que já navegou, que já sabe o que é o barco, às vezes, né, já tem barco aqui também, ou já teve barco, esse é um cliente muito fácil. A única coisa que a gente melhora, que ele não sabe, é que talvez ele esteja acostumado com um serviço aqui nacional que não é muito bom, né? Aqui no Brasil é um serviço muito informal. Você tem seu marinheiro, o marinheiro limpa o barco, ele faz um churrasquinho. Então, ele não é um cara que muito, de certa forma, capacitado, né? Ele não fez, por exemplo, nada contra, ele sabe pilotar o barco perfeitamente, mas ele não fez um curso de gastronomia, ele não sabe fazer um setup de uma cabine, um setup de mesa, ele não consegue dar aquele detalhe que faz toda a diferença. Né? Para serviço, né? Ele não é é polido. Gostei, não é polido. Uhum. Ele vai, se quebrar o barco ali, ele vai entrar na hora lá, vai resolver, tá tudo certo. Ele é, né, aquele pau para toda obra, mas ele não vai ter aquela sofisticação, principalmente quando a gente coloca isso no long stay, né? Quando a gente fala de 4, 5, 6, 7 noites a bordo, poxa, você precisa ter um serviço ali que você consiga ficar confortavelmente o tempo todo. Então, quando a gente pega um cliente que tem já barco aqui, a gente fala para ele, ó, esquece tudo que você viu de serviço aqui no Brasil. Você vai ter um serviço lá fora de uma tripulação profissional, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai mandar aquele checklist de preferência que você falou, você vai escrever exatamente tudo que você gosta de comer, tudo que você gosta de beber. Quando você chegar no barco, vai estar tudo a bordo bonitinho. Ah, Carol, mas eu tenho uma restrição alimentar. Não tem problema, põe no checklist, né? E isso vai para a tripulação a bordo. Então, eu acho que um grande ponto para a gente apresentar para os clientes que já têm barco aqui é essa questão de que ele vai ter um serviço extremamente profissional que talvez ele nunca tinha tido contato aqui no Brasil, tá? E para o cliente que não conhece, eu acredito que assim, as dúvidas são sempre as mesmas, né? As pessoas têm insegurança quanto balança ou não balança, Exatamente. se o tamanho da cabine é boa ou não, foi como você colocou. Então aí a gente vai ter que apresentar um pouquinho mais do portfólio de barcos para eles. Então, essa foto que estava antes, essa foto que está agora, são catamarãs, né? São esses barcos à vela que ele tem dois cascos, um lado ao lado ao outro. Então ele é um barco muito mais estável. É como se você tivesse com as pernas afastadas e alguém tentasse me empurrar. Então o barco ele é bem estável, né? Diferente de um outro veleiro desse que é um casco só, que quando o vento pega na vela, ele inclina. Então já não é um barco para todo mundo, né? Uhum. Destino também é importante, a gente recomendar o destino certo, na época certa. Então tem destinos que são perfeitos para você ter uma experiência, a primeira experiência de navegação. As próprias Ilhas Virgens Britânicas, que a Karen falou com você, é um destino que tem uma geografia perfeita para você explorar, né? Mas aí não, Daniel, meu cliente gosta de comer, gosta de beber, a gente está montando uma experiência para eles gastronômica. Poxa, vamos focar no Mediterrâneo, a gente vai fazer uma Itália bem feita, né? Dependendo da região da Itália, nós vamos, né, fazer a parte das vinícolas, vamos fazer com detalhes que só vocês sabem, né? Só você conhece, você tem aí os seus clientes, você sabe onde recomendar essa parte da Sicília, né? Fazer as ilhas eólicas, olha que maravilha de Itália diferente, né? O brasileiro está começando a descobrir essa região, essas ilhas, que são ilhas muito chiques, o italiano low profile, com uma coisa maravilhosa, uma geografia fantástica, um itinerário super curto e compacto também, você não vai ficar horas e horas e horas navegando, isso é bem legal também da gente frisar. E aí você vai dormir numa baía super abrigada como essa, né, que você colocou na foto, então não vai ficar balançando. Claro, é um produto sujeito à condição climática, né? Mas a gente sempre vai vender na época certa, no período certo, né? Eu acho que a Karen pode complementar sobre quais são as dúvidas. São sempre essas, né? A gente sempre tenta trazer a segurança que a coisa vendida, né? A viagem vendida na época certa, com o barco certo, com a tripulação certa, a gente vai diminuindo a chance de ter qualquer desencontro e a tripulação é o coração do barco, né? A gastronomia, principalmente o serviço a bordo.
Depois você entende que o barco, eles são todos maravilhosos, depende do orçamento, o céu é o limite, né? E a gente pode falar disso um pouquinho depois também. Mas o fato é que o coração do barco é essa customização. Por isso que eu comecei a apresentação falando isso. Você pegar todas as informações com o seu cliente que eles gostam, Daniel, eles gostam de comer bem e eles gostam de festa. Poxa, um pessoal que é festa todo dia. Tá bom, vamos montar um itinerário que não vai ser festa todo dia, né? Ah, não, são 3 casais que tem um lado mais histórico, né? Poxa, vamos fazer uma Grécia bem feita, de repente a gente pega uma região, né, da Costa Amalfi, vamos... Sabe que eu acho também importante? Quando a gente, falando de um casal ou de uma família que conhece do produto barco e daqueles que não conhecem, e o Daniel fez a transição entre o Caribe e o Mediterrâneo. São 2 experiências completamente Sim. diferentes. Quando você fala de um destino puramente praia, né? Então, Exuma, São Bartolomé, São Martin, Ilhas Virgens Britânicas, Grenadins, ou até mesmo uma Tailândia, né? Você tem muitas vezes uma experiência pura e muito rica ao mar, né? Muita praia, muita natureza, vai praticar muitos esportes, porque os barcos eles vêm equipados com brinquedos a bordo. Então, a experiência vai girar muito em torno ali do barco, do lifestyle do barco. Quando você tem traz menos estrutura isso... em terra, né, Karen? Tem menos estrutura em terra, por exemplo, restaurantes nas ilhas, tem menos, Isso. né? Exato, tem menos, né? E você está curtindo mesmo ali a natureza em si. Quando você vai para o Mediterrâneo, você tem que combinar a experiência da história, né? Então você vai querer conhecer o vilarejo, a cidadezinha, você vai querer ir no museu, numa igreja, almoçar num lugar diferente. Então as experiências também mudam bastante. E quando a gente fala, identifica que o cliente, por exemplo, inexperiente no caso, quer fazer sua primeira viagem no Mediterrâneo, né? E ele tem receios quanto ao barco balançar, qual que vai ser a condição da navegação. Super comum a pergunta. Tem destinos que já são, assim, fáceis de vender, como, por exemplo, uma Croácia, né? Porque você já tem uma geografia bem abrigada, não é tão exposta. A Grécia, por outro lado, já é Olha que conhecida de maravilha. ter uma navegação desafiadora, né? Existem muitos ventos que podem entrar. Não que isso vai ser um fator, né, complicante, não é isso. Mas ele tem que entender que pode ser que um dia, para uma certa travessia, seja um pouco Ele não mais faça. complicado ou não faça. Ele pode também ser escolha dele, né? Como também a gente tem que trazer para os nossos clientes que a Grécia não se trata apenas de Mykonos e Santorini. Sem dúvida. Que acaba sendo o resumo da Itália. Então, muita gente acaba, eu quero ir para Mykonos e Santorini e quero fazer essa travessia, né? E quando você traz, às vezes, por uma navegação até um pouco mais continental, né? Tem outros lugares ali protegidos que você pode conhecer com muita tranquilidade. É Grécia. Provavelmente é um lugar que nunca ouviram falar, né? Os nomes são estranhíssimos. Fora o normal, eu nem sei falar, não consigo lembrar dos nomes. Mas Sim. Isso eu vi. Tem muita ilha, gente, que a Grécia é muito mais do que Mykonos e Santorini. É muito mais. E tem o lado que é melhor para navegar, né? Que não é o lado de Mykonos e Santorini. Sem dúvida. São as jônicas, são lá do outro lado. Exatamente. Que é o lado mais verdinho, inclusive. Tem várias praias que ganham prêmios de beleza, menos turísticas, mais vazia e com a cultura grega. Porque cada ilha na Grécia é um banho de cultura além da natureza. Né? Sem dúvida. Tem esse lado. Agora, a Croácia, eu deixei na Croácia aqui porque eu naveguei na Croácia. Foi minha primeira que legal. navegação. Eu estava com meu pai. Eu e meu pai. Que legal. E foi uma experiência incrível, tá? Eu, assim, acho que a Croácia foi perfeita para uma primeira navegação. E aí eu queria que vocês falassem, porque, por exemplo, gente, dando um exemplo, o skipper
super profissional, como diz o Daniel, Sim. é outra coisa. Ele serve, ele monta a bandeja, era só ele, porque a gente ficou... foi, na verdade, um dia inteiro, eu não cheguei a dormir, tá? E aí, ele chega com tudo pronto, ele já te fala, você quer nadar, não quer, você quer conhecer uma parte cultural interessante, você quer um restaurante bom. Nós paramos em cada lugar, que foi assim, foram descobertas para mim que eu não imaginava. Então, em um dia, a gente deve ter passado umas 6 ilhas, que é tudo Tranquilo. pertinho. Exato. Nadamos, almoçamos. Eu falei, papai, que a gente fez uma viagem super romântica, de pai e E é mesmo, se quiser, dá para ser bem romântica. Foi. Porque, assim, é encantador o destino, as paisagens maravilhosas. Sem dúvida. Eu fiquei muito encantada com a Croácia e eu acho que sempre... A Croácia, Carol, até complementando, o que é bacana agora, eu vi que estão voos direto desde Londres, do Heathrow direto para Split, então acho que isso vai ser uma grande vantagem para o nosso cliente, vai diminuir uma conexão, então você faz um voo até Londres e de Londres você já vai para Split, de Split já pega o barco. Então, isso é super conveniente. E reforçando isso tudo que você falou, as navegações curtas, eles estão na zona do euro, mas não adotaram o euro como moeda. Então, o custo nas ilhas é um custo muito mais amigável hoje em dia. Do que a Grécia. Muito mais amigável do que a Grécia. Exatamente. Que muito mais amigável do que uma Itália, que eu acho que é o pior deles, nesse sentido, nessa linha de comparação que a gente fez essa escalinha. Então, eu acho que isso, a hora que você coloca para famílias grandes, né, para grupos grandes, que vão facilmente aí 8, 10 pessoas, poxa, faz a diferença uma semana, né? Então, para você descer para os restaurantes, explorar as ilhas, fazer um passeio de bicicleta... Alugar uma scooter e explorar as ilhas. Então, não necessariamente... As vinícolas foram uma surpresa. Nossa, a gente não imaginava que a Croácia tinha vinhos tão interessantes. Eu trouxe azeite, eu fiz degustação de azeite aqui para meus clientes croatas. Que legal. A gente fez um tanto de coisa com produtos da Croácia, que eu não tenho jeito, né? Eu trago a comida. Não, e foi muito legal. Para nós foi uma descoberta. Então, se, por exemplo... Você estava com uma foto de um vilarejo como esse, ou uma foto que você estava lá de Avar. Então, se você quiser parar aí, por exemplo, deixar o teu barco e explorar a ilha de scooter, de bicicleta, você faz isso. Você deixa o teu barco aí, usa o barco só como uma acomodação até. Então, tem várias formas de você explorar. Seja o passeio de um dia, quiser dormir, pode dormir no barco. Quer ir badalar, aproveita, vai badalar aí, que aí é o point. É cheio de festa nos barcos, gente, na época das festas. É cheio de festa. Eu fiquei impressionada. Então, é um destino muito democrático. Quando se constrói um itinerário, né? Quando a Premium Charters vai estudar esse itinerário junto com você, com seus clientes, é entender o que eles estão buscando, né? Qual que é o perfil desse cliente? Se ele vai querer mais badalação, menos badalação, e as paradas também, porque também tem uma série de insights e novidades. Olha, visite esse lugar nesse horário, até para você atracar e ter uma melhor parada. Alugue a bicicleta nesse lugar. Esse restaurante, por exemplo, que você acabou de colocar, fica em Elsa. Foi uma grande surpresa, por exemplo, né? Então, teve um dia, final de tarde, estava começando um pôr do sol maravilhoso e eu tinha estudado que tinha um restaurante chamado Me and Mr. Jones, que eu queria muito conhecer. Até a foto anterior também. Da foto anterior. E eu insisti que nós precisávamos ir naquele dia e foi um entardecer maravilhoso, foi um dos pôr do sol mais bonitos que a gente teve naquela semana. E quando a gente chegou já estava muito escuro, né? E as pessoas já estavam jantando. E de repente você chegar com o seu barco na frente do restaurante, todo mundo para olhar quem que está chegando, né? Quem que está a bordo. Você chega e depois você desce e faz uma refeição num restaurante super charmoso. E ali tem uma vinícola também super legal do Tomet, né? Do Tomet, que a gente também foi visitar. Então, essas dicas também do que fazer, aonde parar, quando ir,
também são coisas, obviamente, que a empresa acaba Sem orientando, dúvida. né? Porque a gente fala com a operação local, né, Carol? A gente pega a atualização com as tripulações, o que abriu nessa temporada. Exatamente. Toda temporada tem novidade, né? Sempre. Então não adianta você ficar tentando achar, porque toda temporada tem coisa nova. E outra coisa, na Croácia também tem muito parque nacional. Então, por exemplo, para quem gosta de bike, de fazer os dois, por exemplo. Barco e quer fazer um barco. Lá é cheio de parque nacional, super bacana. Quem quer ficar menos, né, em lugares mais isolados, tem essa possibilidade também, né? É isso mesmo. Eu acho a Croácia um destino assim, super bacana para iniciantes e iniciados. Porque é muito mesmo. variado, tem para todos os perfis. Sem dúvida. Né, de cliente. Então, assim, não é carésimo, igual a Itália. Não. Então, quer dizer, você não está desembolsando uma coisa que você ainda não sabe como é que vai ser. Não, vamos experimentar, vamos começar. Eu tenho certeza que se for para a Croácia, depois não para mais. Isso mesmo. Entendeu? Vai dar vai ser uma primeira experiência, uma experiência depois, que vale muito a pena, né? Agora, você me mandou uma foto aqui que eu fiquei intrigada. Qual? Ásia. Como é a navegação na Ásia? Olha, são um dos últimos paraísos na Terra, né, Carol? Essa região que a gente está vendo chama Rajampa. Ela fica lá no norte, lá em cima da Indonésia. E é até um aéreo um pouco complicado, o que você tem para chegar, obviamente, né? Um dos últimos paraísos, mas principalmente para nós aqui, é uma viagem que exige um pouco mais. Mas depois você vai chegar em paisagens como essa, né? Então, a Ásia, a gente tem clientes que estão... O grande desafio desse nosso produto é você continuar surpreendendo e oferecendo novos destinos. Porque chega uma hora que o cliente faz o Mediterrâneo, daqui a pouco ele faz o Caribe, aí ele faz ali um Tahiti, uma Tailândia, e aí, para onde nós vamos depois? Né? Então... O grande desafio, eu acho que, né, do nossa área de turismo, principalmente nesse turismo náutico, são os novos destinos, né? Então, a gente tem um desafio muito grande de sempre buscar novidades e tentar, de uma forma, com uma logística mais completa e também com serviço bom, buscar novos destinos. E eu acho que a gente tem muito lugar bacana e bonito para conhecer, né? Então, Seychelles, que a gente tem da foto antes, aí o Rajampat... Aí é Seychelles, que também é um lugar fantástico para você navegar, tem que navegar, não tem como... Eu sei que tem hotéis maravilhosos, mas você tem que conhecer as ilhas, né? Isso é sabido por todos. Então, eu acho que a mensagem tem destinos que foram concebidos através da navegação. Então, como é que você vai e não navega? Né? Como é que você vai para esses destinos maravilhosos que nós falamos aqui e não navega, não vai andar de barco, não vai conhecer as ilhas? Né? E é importante mencionar que todas as vezes quando um destino for apresentado, porque obviamente existe uma estrutura de barcos ali, né, com qualidade. Né? Porque a Premium Charters, ela não só estuda desenhos itinerários, como também cada uma dessas embarcações são estudadas também. Sim. São visitadas. Então, é feito um check, um site inspection dentro do barco para saber se ele está de acordo com, né, as exigências da Premium Charters e também a tripulação, que o Daniel já conversou, que obviamente é o coração do barco. Então, às vezes, até uma refeição a bordo é feita para saber se realmente o chefe de cozinha apresenta, né, a culinária dele de acordo. Então, qualquer um desses destinos, quando forem, sim, mencionados, é porque, obviamente, eles vão apresentar uma qualidade de experiência, tanto no barco quanto de itinerário também, então vai surpreender o cliente. Então, podem ficar todos seguros quanto a isso. E, por exemplo, aí, nessa temporada em Raja, tem alguns anos que a gente não tem um barco bom. Então, às vezes, a gente sabe que tem um barco bom operando na região, porque o proprietário decidiu levar o barco, ou porque alguém já... né, concluiu uma viagem por lá, então a gente fica muito atento a essas oportunidades, porque são oportunidades únicas, né? Então, como é um portfólio sempre em movimento, né? Esses barcos não param, cada hora eles estão num lugar do mundo,
seguindo o verão. Então, você tem barcos que estão no Mediterrâneo, na hora que termina a temporada no Mediterrâneo, eles vêm para o Caribe, do Caribe eles vão para outro lugar, então não param de rodar. Então, a gente tem que ficar sempre atualizado e tentar, de forma rápida, comunicar com vocês, né, para vocês poderem passar para os clientes as melhores oportunidades. Às vezes vão falar assim, Carol, sabe aquele teu cliente que queria ir para a Raja? Agora é a hora, esse é o ano. Vê se ele consegue ir em setembro, porque o barco X vai estar lá. Vamos conversar com ele, marca uma reunião, porque realmente é uma oportunidade única. E é mesmo, não é porque é papo de vendedor, não. É porque, às vezes, tudo encaixa. Faz toda a diferença, exatamente. Isso é avisando para a gente manda para os clientes que a gente sabe que tem interesse nesse tipo de experiência, né? E para alguns que a gente sabe que estão abertos também. Então, você já conhece bem. A gente, como, né, fala muito pouco com o cliente na ponta, vocês têm um papel extremamente importante de ter esse gatilho. Falar, olha, vai ter o Grande Prêmio de Mônaco em Fórmula 1, um negócio super luxuoso, refinado. É para esse casal aqui, eu já sei. Tem um outro que quer conhecer Maldivas de um jeito que ninguém conhece, quer ir lá nadar com tubarão-baleia. Já sabemos qual é o perfil do barco, o perfil né? Então, com essa troca de informação, não tem erro. A gente sempre vai tirar nota 10 aí, não tem como... E é importante também entender que a Premium Charters não faz só esse trabalho de barcos para mais dias, né? Para uma semana, mais dias. Isso. Também são os Daily Charters, que é o passeio de um dia, que é uma excelente apresentação para esse cliente que desconhece da navegação, de como seria, né? Então, aquele gostinho que ele vai ter. Exatamente. Eu, por mim, ficava no barco, porque a gente foi num barco super, tinha lugar para ficar. Eu falei, a gente podia ficar, né, pai, aqui, mas aí... Então. Isso acontece com frequência. Com frequência. Acontece com frequência. Você dá aquele gostinho, a pessoa percebe, né? Ela se sente confortável. Mas eu acho que é uma maneira ideal, assim, de apresentar até esse produto. Às vezes fazer um dia de passeio na Costa Amalfi, né? Quantas vezes o pessoal quer fazer a Gruta Azul e tem tantos outros lugares que seriam réplicas da Gruta Azul ali. Sim, que você pessoas faz nem de modo conhecem. privativo, né? Então, em vez de você encarar um monte de gente visitando um lugar super conhecido, você tem algo exclusivo, idêntico, só que de modo privado, né? Então, também esses Daily Charters podem ser apresentados na Tailândia, Itália, própria Grécia, né? No Caribe, em alguns casos. Também, sem dúvida. Você quer fazer por exemplo, ficar em Bora Bora. Tá bom, você vai ficar num mega de um hotel extremamente luxuoso, mas só que você vai ficar preso em um hotel. Você pegar o seu barco, você vai ficar 3, 4 dias, você vai passar nesses melhores hotéis e vai fazer assim, tchau, vou pro próximo lugar, cada lugar mais bonito, né? E num ponto de vista financeiro também, os hotéis são hotéis mais caros, né? As coisas são mais caras lá, os passeios de barco de um dia são mais caros, então muitas vezes o nosso custo-benefício é tão maior que a gente acaba dando uma neutralizada aí nos hotéis, né? Você pega destinos mais luxuosos, o barco acaba sendo até uma opção mais econômica. É isso que eu ia falar, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas barco coisa de milionário. Milionário, não é. Muitas vezes é mais econômico, porque se você ficasse em vários hotéis, né? Dos lugares que você vai, em cada lugar, você ficar num hotel, e no hotel que você está acostumado a ficar, no nível de hotel que você está querendo ficar, muitas vezes... Você ficar no barco é melhor o custo-benefício do que ficar em hotel. Sem dúvida. Você pega regiões, ali, a região da Sardenha. Você vai ficar num hotel, num Cala di Volpe, num Pitrisa, num Romazino. Eles sabem cobrar na temporada, né? Você tem um preço mais caro, né? Mais as refeições, mais os passeios diários. O que você vai fazer, o barco já englobou tudo isso. Você pega tudo, ou você pode fazer um barco, como diz a Kali, que a gente conversou da outra vez, que eu acho que é interessante frisar de novo, que são serviços modulares, então você pode pegar um barco com serviço completo, mas você pode ir ajustando a seu budget. Então,
né? Dependendo do lugar que você vai navegar, tem a opção de vários restaurantes. Então, não precisa de Sem ser dúvida. né? Todas Aham. as refeições Aqui inclusas. na Polinésia eu já acho que tem que ser all inclusive, né? Por quê? Porque eu não gostaria de limitar o itinerário com base em comida, né? É, Porque uma hora você vai ter que parar para comer. Ou às Então, vezes no itinerário não é linear o serviço que você vai encontrar de gastronomia. Então, às vezes você vai entendi. ter ups and downs durante a viagem, né? Esse restaurante de qualidade, aí você segue mais um pouco, não foi tão legal assim. é, Então, isso pode ser prejudicial, por isso que é legal a é, inclusive nesses casos. montar um itinerário em cima de comida. Às vezes o mais legal é não ver nada. Às vezes o mais bonito é você não ter ninguém em volta, né? Exatamente. Então eu falo, Daniel, qual que é a classificação dos barcos? Né? Experiência 1, 2, 3 estrelas. Para mim, eu falo que é 1 bilhão de estrelas, porque você dorme embaixo de 1 bilhão de estrelas, entendeu? Então, é, é uma Sem experiência barulhinho, né? sem barulhinho. É, Então, eu acho que isso é bacana. A gente sempre frisar, são 3 opções que nós temos, né? Essa de passeio de um dia, que o barco pode ser visto até para resolver um problema de check-in, check-out em troca de hotel. Então, por exemplo, você tem um cliente que vai ficar em Capri e depois quer mudar para Amalfi, poxa, já vai fazendo o passeio de um dia, curte o barco o dia inteiro, não usa o barco só como um transfer, né? entendi. Você vai curtindo, o barco virou um dia de passeio, você sai, faz check-out cedinho no hotel, pega o barco, vai curtir a gruta, vai curtir as paradas, depois você vai fazer o check-in no outro hotel só às 6 horas da noite, entendeu? Então, essa é uma forma bacana da gente apresentar e também para o cliente que quer ter uma primeira experiência, né? Não me sinto muito confortável em dormir no barco, não tem problema. Mas faça uma primeira tentativa. E às vezes a gente planta uma sementinha no cliente, né? Depois, essa forma só do barco mais um capitão, é um pouco parecido com o que você fez, mas até ir pernoitando. Então é uma coisa que você fica livre para desembarcar nas ilhas, né? na Croácia, você consegue jantar na Itália, na Grécia, nos restaurantes, almoçar, ir no beach club. Então o barco fica ali como seu meio de transporte. Nesse caso, às vezes até faz compras de um café da manhã, por Isso. exemplo, né? Para a pessoa ter o café da manhã ali para preparar, mas as outras refeições faz fora. Mas todas essas refeições podem ser já idealizadas antes da viagem. Isso. Que é uma opção que a gente tem. Se o cliente quer ele fazer as compras das comidas e ter a bordo, a gente tem esse serviço. E ele mesmo quer, Daniel, para mim não me incomoda organizar um café da manhã, um almoço rápido e a gente vai jantar nas ilhas todos os dias. Tá ótimo, dá super certo. Eu acho que Exatamente. essa até vem crescendo bastante, Carol. As pessoas têm percebido que talvez não ficar tanto tempo dentro do barco é uma boa opção. E aí depois o último, sem dúvida, é o All Inclusive tripulado, que aí essa mordomia toda, a gente faz o checklist, tem um chefe, tem um ajudante que arruma, faz a sua arrumação de cama, a limpeza dos banheiros, um capitão, enfim, aí você acaba tendo um serviço bem completo. Até E massagista a bordo. Tem barco que tem massagista até a bordo, massagista a né? bordo. Então, Esse obviamente, deve ser. dá para crescer muito essa viagem. E o orçamento, a gente costuma falar, Carol, para o All Inclusive, a gente parte de $2.500 por pessoa uma semana. Então, ou seja, não é a coisa de milionário, é super possível. O cliente se planejando bem, a gente consegue pegar os barcos todos novinhos, a gente pega a melhor tripulação. Então, acho que isso vai ser uma coisa boa esse ano, né? Se a gente pode falar alguma coisa do pandemônio aí, as pessoas vão começar a planejar a viagem com um pouquinho mais de antecedência. Então, acho que isso vai ser muito, do ponto de vista de qualidade, eu acho que vai ser um upgrade muito grande no serviço que a gente vai oferecer, porque a gente vai conseguir as melhores opções, os melhores barcos, as melhores tripulações. Então, acho que isso vai ser muito legal. E também para a gente começar a poder planejar essa viagem com mais calma, fazer esse checklist, já falar do roteiro, de ir entrando nas paradas, entendeu? Eu acho que isso vai dar uma qualidade muito bacana também. E é isso que a gente quer, tentar aproveitar nesse momento para também melhorar o nosso serviço, né? Então, para quando todo mundo voltar a viajar, tudo vai estar no lugar. Exatamente. Ô, gente, e quando a gente pede um orçamento para o Daniel, a gente já pede o orçamento já falando todo o perfil do cliente, do grupo, da família que está indo. E o que acontece? Ele manda para a gente foto dos barcos, manda foto interna,
metragem, Fotos reais, né, Carol? A foto do reais. barco Não mesmo. é coisa Né? de internet, não. É Não. real. O ano que a gente... tem cliente que gosta de barco mais novo. Então, manda o barco, o ano do barco. Então, assim, é tudo muito olhado, muito seguro. É o tipo de viagem que não dá para fazer assim. Tem que fazer com gente que tem responsabilidade. É. Né? Porque... Às vezes, até de uma temporada para outra, esse barco ele deixa de trabalhar. Já aconteceu vezes que o barco simplesmente entrou no blacklist porque mudou a tripulação. Uhum. Ele sabia que a tripulação não ia atender, então, por conta disso, o barco deixou de fazer parte do portfólio. Entrou depois de 2 anos. É. Então, isso também pode acontecer. Sim. E outra coisa, Daniel, que assim, é muito diferente, né? A lancha, o iate, Isso. do veleiro e catamarã, é isso também? Sim. Tem essa diferença, Carol. Aqui no Brasil, quase 80% da nossa frota náutica, vamos falar assim, é barco a motor. Tá? Então, a comunidade de velejador está diminuindo bastante. Então, são infinitamente maior a chance de você pegar um cliente que tenha um barco a motor, né, ou pessoa que já andou numa lancha, do que alguém que andou num veleiro. Então, com isso, é muito comum que as solicitações venham, eu quero um barco a motor, assim, 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 né? E aí a gente tenta mostrar os prós e os contras de cada um, né? Então, por exemplo, o barco a motor, sem dúvida, você pode ter, o céu é o limite, você pode ter barcos aí de 100, 200, 300 pés, para gastar até 1 milhão de euros a semana, se quiser, no aluguel, né? Por exemplo, esse barco a gente alugou para um cliente na Grécia, um barco que está baseado na Grécia, e é um barco que ele tem 100 pés, por exemplo, 5 suítes, e são 5 tripulantes. É um barco que você tem que ficar atento na Grécia, porque como o deslocamento é grande entre as ilhas, o combustível é um ponto de consideração, né? Então, quando a gente montar a cotação para o cliente e ele optar por um barco desse, a gente consegue, de uma forma estimada, passar, cuidado que esse barco você vai gastar na Grécia muito combustível. Então, você está preparado para isso? A gente vai falar, né? Vai colocar abertamente. Para mim não importa só fazer a venda e pronto, está feita. Não, tem que, porque chega lá na hora, depois de abastecer, o cliente vai ter que falar, poxa, você vai ter que passar o seu cartão de crédito, você vai ter que pagar aí, e vai aparecer uma surpresa, né? Se a gente não falar, vira surpresa para o cliente. E muitas vezes você já combina isso antes, o cliente já sabe. Então o barco a motor, dependendo para o itinerário, você tem que ter um pouco de atenção quanto ao consumo de combustível. Em contrapartida, um catamarã, já é um barco um pouco mais lento, mas no ponto de vista de despesa, é um barco muito barato para você fazer o charter. Por isso que eles são tão populares pelo mundo, por isso que está crescendo tanto no mundo. Exatamente. E você tem num barco desse, por exemplo, da foto, é um barco de 6 suítes. Uma suíte fica para a tripulação, 5 suítes são para os clientes. Ou seja, você pode ter 10 pessoas nesse barco, com 3 tripulantes, e aí é aquele que acaba caindo naquele preço que eu falei, a partir de $2.500 por pessoa, uma semana, com tudo incluso. E no mundo inteiro você fala de catamarã, qualquer lugar que você vai, os barcos estão lá justamente por isso. Porque você tem um custo-benefício muito bom, operacional, e quando está com vento bom, nossa, é uma delícia velejar e você tem essa experiência. É um barco seguro. Deve ser mais silencioso. Não, é uma delícia. Porém, quando não tem o vento, você pode também colocar um motor. Motor, lógico. Ele também tem um motor. E é um barco muito mais estável que aquilo que a gente falou no começo da conversa. Então é um barco que ele está sempre equilibrado, você está sempre andando num plano reto, né? Ele é um barco super largo. Esse barco, por exemplo, tem quase 10 metros de largura. Então, é uma plataforma muito grande, muito boa, de você ter aí 10 pessoas, 12 pessoas a bordo. Então, acaba sendo o queridinho dos brasileiros, assim. Vamos dizer que 60% das cotações, assim, das reservas são para catamarãs, porque é um custo-benefício inteligente. Aqui acabou de entrar aqui uma turma dos Açores. Açores é um lugar que dá para navegar? Olha, Carol, você sabe que a gente teve já cotação
Eu particularmente não conheço a região, mas eu sei que todo o litoral ali é super velejador, navegável, né? Bom, não precisa nem falar isso, né? É chover no molhado, né? Mas a gente acaba tendo a região do Algarve ali como um destino bem buscado também. Você acaba tendo outros lugares que são um pouco mais, ainda estão sendo descobertos, vamos pelo cliente brasileiro. Aham. É interessante, né? Eu pensei nisso porque ele entrou aqui, eu falei, e eu sou doida para conhecer os Açores. Aí eu falei, quem sabe? Mas sabe que há uns 2 anos a gente teve muita Foi. solicitação para Daily Charter. No caso de Algarve, né? Portugal estava em alta Uhum. e a Premium Charter teve muita solicitação para Daily Charter. Foi um ano que se vendeu bastante. É Então interessante. depende muito dessas ondas que acontecem, né? O próprio governo de turismo que investe, aí vira moda, aí o pessoal vai, aí blogueiro vai, aí agora tá muito assim. Claro que os queridinhos do brasileiro, o Mediterrâneo é o grande carro-chefe, né? Isso. Sei lá, Baleares estão começando a... quase 70% das reservas são Mediterrâneo. Então, o verão europeu é o grande foco, né? Aí só acabam mudando um pouquinho, vai para a Itália, volta para a Grécia, aí volta para a Croácia, aí tem um movimento de sul da França, aí o sul da França combinado com Córcega e Sardenha, aí a Itália vai para a Sicília, daqui a pouco volta para Amalfi, enfim, é difícil prever cada ano para onde os clientes vão. A Croácia, como a gente achou que era uma moda, não, todo ano tem Croácia, o pessoal vai para a Croácia, entendeu? Eu achei que fosse ser uma onda assim, e não é um destino que todo ano a gente tem bastante reserva. O sul da França, que ficou um pouco parado, agora já voltou com tudo também, fazer a região Saint-Tropez, Cannes, Nice, Mônaco. Então, esses eventos que acontecem também pelo mundo, a gente está sempre antenado. A Fórmula 1 em Mônaco é um grande evento para o brasileiro. Todo ano a gente tem 2, 3 barcos de brasileiros, que é um negócio super exclusivo, a logística bem Nossa, complicada. super difícil. Eu tive solicitação de Mônaco esse ano, foi cancelado, mas antes do cancelamento era difícil demais. Não imaginei que fosse assim, não. Não, e para você conseguir Impressionado. a vaga do barco lá dentro, então é um negócio extremamente exclusivo. Porque primeiro assim, qual é a ordem de prioridade? Você é sócio do Automóvel Clube de Mônaco? Não. Depois, você tem negócio com a Fórmula 1? Não. Então, você vai caindo na lista, até você chegar às vagas que estão disponíveis para venda, né? Então, é um negócio que você precisa ter um relacionamento muito bom local para você conseguir ter a sua melhor vaga. Também não adianta comprar qualquer vaga, tem que comprar aquela vaga para você assistir a corrida mesmo, né? Então, isso que é a parte legal que a gente consegue entrar com a expertise aí em Avar mesmo, dessa foto, para você conseguir uma vaga legal dentro do porto, naquela data específica. É difícil, porque é muita gente, né? No final do dia, vamos falar o quê? Um lugar de 50 vagas. Então, o mundo inteiro, né? Navegando e querendo. A Croácia está com muito barco, impressionante. A quantidade de barcos só aumenta a cada temporada. O governo já fala até em dar uma limitada um pouco. E é por isso que também, quando não é caso de festa, quando não são pessoas que querem festa, normalmente a Croácia eu falo para ir depois de agosto, para ir em setembro. Maravilhoso. Porque é maravilhoso, sai. Feriado de 7 de setembro. É perfeito, entendeu? É Pegar perfeito. a semana. Porque não tá com aquele sinal de final de festa. Não tá vivo ainda. Tudo funcionando, não é aquela coisa deserta. A água, a época que a água está mais quente, porque ela ainda está aquecida pelo verão. Isso. Então, assim, eu acho que é a melhor época de ir. Assim, fora um pouquinho, você sair um pouquinho desse alto dessa verão. Loucura. Né? Você ainda pode chegar em restaurantes e bares e ainda pedir para esperar um pouquinho. Você toma um drink, você terminou o drink, você já conseguiu uma mesa. E assim, é ideal. Tem que lembrar também que é uma região super quente, de muita pedra, né? Muito árido, de certa forma.
logicamente, todas as construções que você vai acabar visitando nos vilarejos. Então, o clima também está mais ameno, a noite mais agradável. Imagina, Dubrovnik, em pleno verão, em julho, em agosto, você tem alguns lugares com fitas que dividem onde você vai e volta, né? E em setembro é bem mais tranquilo. Eu acho que setembro, por exemplo, já setembro na região da Sardenha já não vale a pena. Porque já está com plaquinha Thanks for your business, see you next year, sabe? Então os restaurantes já morre muito, sabe, a temporada. Passou agosto, que são as férias dos europeus, né? Eles já meio que fecham a porta mesmo, entendeu? Então... Daniel, e janeiro, Caribe? Porque eu acho que esse ano, eu acho que Caribe vai ser a grande, eu acho a grande atração. Eu acho que todo mundo vai procurar muito, porque é mais perto. Eu acho que esse verão europeu praticamente perdeu pra gente, porque a gente não vai poder ir para... Não, o verão europeu esse ano, os nossos embarques remarcaram, já foi. E você acha que Caribe em janeiro dá para fazer bem? Olha, Carol, eu acho que é a época ideal, tá? Na minha opinião, vai ser... sempre foi um grande produto para nós, né? As BVIs, ou a própria parte de São Martin com Sambar também. Então, é o destino para ser vendido, é o destino que, até por conta do furacão que aconteceu lá atrás, se reconstruiu, às vezes até de uma forma melhor do que era antes. As próprias BVIs, hoje você tem estruturas melhores do que eram antes do furacão que aconteceu. Olha, tem muita gente que ficou interessada nas Ilhas Virgens Britânicas. Muita gente. Então, eu acho que o Caribe está preparado para receber, sabe? E a questão do barco, eu acho que vai ser muito importante, porque se está falando muito do Caribe ser o destino para o final do ano, né? E ele não tem infraestrutura em hotelaria para receber toda essa demanda. Então, com certeza, o barco também vai ser uma alternativa, né? Não só uma viagem diferente, mas vai acabar, às vezes, sendo a última alternativa de algumas pessoas, porque não vão encontrar hotel disponível. Os hotéis vão concorrer agora com o mundo inteiro. O pessoal está louco para viajar, né? Tá todo mundo de certa preso, forma, gente. Na hora que preso. Sonhando, Exato. Então, sair, o pessoal vai planejar. O dólar já, caiu hoje, já está ali 4,88, 4... Então, ou seja, daqui a pouco a gente volta para o nosso cenário que era de janeiro. Claro, na questão da pandemia, nós também, os barcos, estão adotando as medidas, né? Todas as partes de higienização, até por conta das tripulações para protegê-los também, né? Então, por enquanto, ainda se mantém aquele distanciamento, mas como a temporada do Caribe a gente está falando só depois de outubro, né, que passa a época dos furacões, ou também planejar alguma coisa para janeiro, vamos torcer para que tudo esteja mais calmo e monitorável, né? Vamos acreditar nisso. Então, acho que o Caribe vai ser um grande produto para nós, sempre é. A gente tem destinos aí perfeitos, esse Caribe náutico, né? Não é esse Caribe massivo, esse Caribe náutico que parte aí desde Bahamas. É um outro Caribe. É um outro Caribe. Com natureza, com serviço, com privacidade. Então, eu acho que vai dar para agradar bastante. Quem tiver com essa vontade de viajar rápido aqui, né? Um aéreo um pouco mais fácil, mais conectado. Eu tenho certeza que não vai se arrepender. É um lugar que às vezes nem precisa de visto, né? Porque com essa história também, às vezes pode ter gente que pode estar não com visto em dia e não vai dar tempo para se planejar, então também permite voos que você não vai precisar de visto. Americano, né? Exatamente. Então eu acho que a gente tem que ficar esperto sim, antenado, e também oferecer. Né? Até mesmo a gente tem tido muita cotação de Brasil. Pois é, Carol, isso eu ia falar também, porque para julho agora, Brasil, eu acho que é uma excelente. O pessoal pegar um barco aqui em Angra, em Paraty, sabe, também ter a oportunidade de você descobrir o nosso litoral aqui, que é maravilhoso. Então a gente vem trabalhando num portfólio regional também, bem bacana, barcos
super luxuosos, catamarãs, veleiros também, para tentar replicar um pouco do que a gente tem aí pelo mundo aqui no Brasil, que tem um potencial fantástico, Fantástico. né? Eu Gente, acabei de o voltar do Daniel litoral. vai me mandar algumas coisas aqui Vamos. do Brasil. Eu vou ver se eu vou mandar nas nossas news. Uhum. Brasil, Caribe. A gente vai conversando sobre os roteiros. Eu vou Sem dúvida. apresentando alguns. Porque eu fico com medo que minhas lives todas caem no meio. Então, Não, sem problema. eu vou Tá ficando tudo certo, estressada com o Carol. horário. Tá Eu acho bom. que foi até sem querer, a gente acabou fazendo essa live no dia certo para falar de mar. Hoje eu descobri, até quem me lembrou isso foi minha sócia, de que hoje é o dia do oceano, então... Ah, é? Exatamente. Ai, que coisa então, boa! sem querer... Eu tô com uma saudade Sem de mar querer. mineiro. A gente precisa. É isso mesmo, Carol. Nossa Senhora! Nada melhor do que dar um mergulho no mar para você, né, lavar Energizar. a alma, energizar de Nossa, novo. a gente fica muito longe, né, do mar. Eu fiz Então, isso semana passada, olha, recomendo, viu? Nossa Senhora. A gente tá preso aqui, não pode, né? Mas tá soltando, tá indo. Eu tô muito esperançosa. Estamos quase. Tá? Eu tô muito Estamos sim, esperançosa. vamos torcer por melhor. Carol, queria agradecer bastante o seu espaço, sua oportunidade de sempre, a sua parceria. A gente está para montar aqueles programas agora gastronômicos com cultura. Eu acho que vem para ser um Agregar valor, sucesso. né, a essa experiência, Vem para eu ser acho um super sucesso. bacana, Você me trouxe esse desafio no finalzinho do ano passado, quase que a gente encaixou, mas agora eu acho que vai vir com o tempo certo para a gente montar. Você com a sua criatividade, até o nome já deixa a gente, né? Taste the World, já deixa a gente inspirado para viajar, para experimentar Não, e é muito o melhor. importante, Daniel, vocês estarem aqui comigo. São vídeos que meus clientes vão assistindo, vão me dando Lógico, retorno. imagina. Eu tô tendo. E eu acho que nessa época é muito importante os clientes voltarem a confiar, a sentir segurança. E quando eles veem os profissionais que estão por trás da gente, eles isso mesmo. sabem, mas não conhecem, eles nunca veem vocês, nem conversam. Eu acho que está sendo uma grande oportunidade, um grande momento para mostrar para eles como que a gente trabalha, como é que é o nosso trabalho, qual que é a importância do que a gente faz, como que a gente como é que fala? A gente é informado, a gente estuda para assim, muito, né? muito. Então, como que isso está sendo muito interessante porque o nosso trabalho está sendo muito visto com muito mais as pessoas estão valorizando porque elas estão respeito. Entendendo, tá? Então, eu estou muito feliz. A gente tem uma paixão muito grande. Quando chega um desafio, uma família, né? Eu acho que a gente que está aí plugado ao turismo, a gente, quando recebe uma solicitação, não é simplesmente uma coisa commodity, né? Vender um quarto do hotel, qualquer um vende. Mas a preocupação que a gente tem com o bem-estar, com a experiência, buscar o sorriso de todo mundo, buscar aquela sensação... Encaixar as experiências exata para aqueles clientes e, ao mesmo tempo, apresentar algumas surpresas que a gente, exatamente, perfil, a gente pode colocar para abrir um pouco, sair um pouco da zona de conforto e abrir sem dúvida. Daí abrindo devagarzinho a vontade de experimentar coisas novas, né? Então, eu acho que assim, realmente esse momento está sendo excelente. Conta com a gente vai montar bastante produto aí bacana, ter vindo muita coisa nova. A gente está aproveitando essa fase também para melhorar, né? Todo mundo está buscando sair um pouco melhor, seja como pessoa, como profissional, como serviço, como empresa. Então, acho que está sendo um momento bom da gente revisitar tudo. E agora, já a gente já está sentindo aí que o pessoal está ficando com aquela ânsia de viajar logo. Então, vamos tentar atender. Na hora acalmar um pouquinho. A turma está pronta para ir. Assim, então, sem dúvida. Né? Obrigada, viu? Obrigada, Carol. Demais, vocês dois. Obrigada. Obrigadão. Também, que tá um fofo, que eu tô vendo uns vídeos dele aí. Coisa mais bonitinha. Não, vocês são grandes amigos, que o turismo me apresentou. Lógico. Tem um carinho muito Tem um carinho muito grande, Pois é. Igualmente. Conta no que você precisar, porque